Fala pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo gravando mais um vídeo para vocês e hoje eu quero falar sobre o poder do agora. Então, eu quero começar falando sobre o discurso de iniciação que tem no livro do Corpus Hermeticum. Lá, Hermes fala assim: se compreenderes, teu espírito receberá todos os bens. E o que são esses bens, né? Para a gente entender quais são essas coisas que, caso a gente compreenda, a gente vai receber. Esses bens, eles são estados vibracionais, né? Sobre sabedoria, discernimento, paz, coragem. Então, são esses estados que o nosso espírito realmente almeja. E aí Hermes fala o seguinte: toda alma é imortal, variando de modalidade e temporalidade. A modalidade é como a gente manifesta a vida, como a alma manifesta a vida. E se a gente for lá na Bíblia, tem uma frase em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diversas formas de a gente manifestar esses dons, né? E a temporalidade é sobre o ritmo de evolução, sobre o despertar, porque tem gente que desperta, entende várias coisas e de repente volta a ser o que era antes, ou acaba meio que abrindo mão da sua jornada de evolução ali por um breve momento, depois retorna, às vezes não retorna e finge que isso nunca aconteceu. Então, a temporalidade está ligada ao ritmo do despertar. E o que eu acho muito importante? A gente entender o poder do agora. Por quê? Porque quando a gente entende o poder do agora, a gente entende que é agora que a gente constrói o nosso futuro, independente de qual seja o nosso passado. Porque no presente, agora, ele tá falando sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro. Como assim? Isso é uma loucura, porque pra mim sempre foi muito difícil entender sobre isso. Por quê? Porque assim, no agora, como que o passado tá no agora? O passado tá no agora refletindo o que você tá vivendo. Então, por exemplo, hoje o que você tá vivendo é algo que você plantou ontem, antes de ontem, um ano passado. Então, o que você tá vivendo agora não define quem você é. Por quê? Porque foi uma outra pessoa que construiu, por exemplo, foi uma outra Aline que construiu o que eu tô vivendo hoje. Mas, se eu continuar com os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, eu vou estar criando o mesmo futuro. Por quê? Porque através dos hábitos e dos comportamentos é onde eu semeio, né? Então, cada decisão, cada ação tomada é uma semente plantada para o meu futuro. Então, como que o futuro está presente no agora? Dessa forma, através dos seus comportamentos. Você cria seu futuro a partir do seu comportamento. Então, eu trouxe um exemplo aqui bem legal que eu gosto bastante, é o seguinte: não sei se vocês já estudaram algo sobre astrologia e tal, mas quando a gente vê uma estrela refletida no céu à noite, a gente não necessariamente está vendo uma estrela, ela é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque a luz de uma estrela, ela viaja milhares ou centenas de milhares de anos para ela chegar aqui. Então, a gente está vendo essa estrela, não necessariamente quer dizer que essa estrela esteja viva ou que ela realmente exista. A gente está vendo algo que ecoou do passado e a gente está vendo aqui, ou seja, a gente está vendo uma ilusão, entende? E a nossa vida é a mesma coisa. Hoje o que a gente está vivendo não quer dizer necessariamente que é a mesma coisa, que a gente é a mesma pessoa, por isso que a gente está tendo esses resultados. Não, ele quer dizer que é a mesma coisa da luz da estrela, só está sendo refletida aqui e agora, baseado no passado, mas não quer dizer que isso seja o nosso futuro. Então é dessa forma que a gente constrói o nosso futuro baseado no que a gente deseja, no nosso poder de escolha e decisão. Por isso que é muito importante o despertar. Porque quando a gente desperta, a gente toma a decisão da nossa vida e a gente começa a escolher como a gente vai querer o nosso futuro. Então, se no nosso presente, o nosso foco está no nosso passado, adivinha o que a gente está fazendo? A gente está semeando que o nosso futuro seja o mesmo. E se no nosso agora o nosso foco tá só no que tá no futuro, no foco na falta, no que a gente não tem, no que a gente almeja, não sei o que, o nosso foco tá na falta, então é o que a gente tá plantando pro nosso futuro, a falta.
o que a gente tem que estar fazendo aqui no presente, no aqui e no agora? Isso é um exercício que eu sempre faço, porque eu tenho uma mente muito que vai para um lado e para o outro, então para eu conseguir trazer eu para o momento presente, eu sempre pergunto para mim, Aline, o que tá te faltando nesse momento? E aí eu vejo, cara, nesse momento não tá me faltando nada. Eu tenho absolutamente tudo que eu preciso. E dessa forma eu começo a tranquilizar minha mente. Porque senão meu foco sempre tá no que eu fiz de errado no passado ou no que eu quero construir no futuro e eu ainda não tenho. Então minha mente sempre acaba oscilando entre esses dois polos. E aí, dessa forma, eu consigo fazer o exercício de eu estou aqui no agora e aqui eu tenho tudo que eu preciso. Por isso, a implementação de hábitos é muito importante. A neurociência prova isso pra gente. Eu posso deixar alguns estudos aqui pra vocês darem uma olhada. Mas pesquisem, é muito importante a gente entender, porque, lembra, se tu compreenderes, como que Hermes fala, ó, se compreenderes, teu espírito receberá todos os bens. Então é importante que compreenda. Lembra que compreender é muito mais do que saber. Compreender tem um entendimento profundo, o que te dá capacidade de discernimento. Então, Tony Robbins, ele fala o seguinte: não é o que fazemos de vez em quando que molda a nossa vida, e sim o que fazemos sistematicamente. Por isso que a implementação de hábitos, ela é muito importante na nossa vida. Como que o seu eu do futuro se comporta? Dê uma forma de implementar todo dia um hábito, todo dia não, mas cria um sistema que você consiga implementar os hábitos que você deseja. Se seu eu do futuro se imagina, não sei, trabalhando de salto. O meu eu do futuro não imagina eu trabalhando de salto, mas vamos pegar esse exemplo. Cara, comece a usar salto no teu dia a dia. Eu não consigo imaginar várias coisas, mas porque eu imagino o meu eu do futuro vivendo uma vida muito simples, então não consigo dar exemplos super luxuosos aqui. Eu imagino, vou falar sobre mim então, eu me imagino morando numa chácara, colhendo meus alimentos. Esse é meu eu do futuro. Como que eu implemento hábitos assim na minha vida hoje? Eu já cuido da minha alimentação, eu vou no mercado e eu escolho o que eu tô comprando, eu olho cada ingrediente, eu sempre opto por alimentos orgânicos. Então, eu sempre olho o que eu tô consumindo, porque no meu futuro isso vai ser mais presente ainda, porque eu vou estar cuidando dos meus alimentos, entende? Então, criar esse sistema de hábitos, ele é muito importante por causa disso. Lembrando que através da repetição a gente cria um novo hábito, e criando um novo hábito a gente acaba moldando uma nova identidade. E a gente, criando uma nova identidade, a gente cria um novo sistema de vida e a gente sai daquela coisa que a gente acreditava ser, né? Então, nós não somos seres fixos e imutáveis, nós somos seres cíclicos e mutáveis. Então, é muito importante a gente estar sempre nos analisando, sempre nos percebendo e percebendo o que nos faz bem, o que nos faz mal. E cada vez mais tomar mais decisões para que a gente se sinta cada vez melhor. E trazendo mais assim pro lado espiritual, Jesus fala, vós sois deuses, né? E ele fala pra gente não cultuar outros deuses. O que é cultuar outros deuses? É colocar outra pessoa acima de você, você acreditar que essa outra pessoa é melhor do que você. Porque se Jesus está falando que vós sois deuses e nós não podemos cultuar outros deuses, então quando eu vejo um fulano de tal no Instagram, quando eu acredito que essa pessoa é melhor do que eu, a gente acaba por cultuar outro Deus, entende? Então a gente tem que sempre reconhecer a divindade que existe dentro de nós e a gente traçar nosso rumo em a gente sempre estar se autoaperfeiçoando, porque Jesus disse, eu vim para que vocês possam fazer obras maiores e melhores. Então como que a gente faz uma obra maior e melhor do que a de Jesus? Se a gente parar para pensar, às vezes pode ser quase que impossível, mas não, essa obra é sempre dentro de nós, porque o reino dos céus está dentro de nós. Então a gente tem que sempre ir trabalhando, nos aperfeiçoando, entendendo quem nós queremos ser, mas não quem nós queremos ser só na matéria. Por exemplo, eu desejo ser um profissional X, um profissional Y.
quem eu desejo ser como pessoa, quais são os princípios, quais são os valores, o que me faz ser uma pessoa íntegra. Entende? É uma coisa muito mais profunda do que só a superfície. Então, quando a gente começa essa implementação de hábitos e a gente começa a ficar mais focado no agora, a gente começa a compreender a complexidade de tudo isso e como a vida é um efeito dominó. Como quando uma pecinha bate na outra, vai derrubando e formando o todo que existe. Então, para finalizar, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quero passar aqui. Até porque eu sou uma pessoa que acaba misturando um pouco os assuntos. Mas eu tô trabalhando na minha implementação de novos hábitos e eu quero ser uma pessoa mais organizada, tanto mentalmente quanto externamente. Externamente, na verdade, eu me considero organizada, mas eu acredito que eu posso ter uma rotina melhor, uma rotina mais equilibrada. Então agora eu começo essa nova implementação na minha vida para eu conseguir trazer essa integração entre cérebro e coração, que é uma coisa muito importante que a neurociência explica. Beleza? Então eu fico por aqui e é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau!